Meu querido filho, escrevo para te dizer que vi o pôr do sol trazer a noite para me assustar. A noite é escura e parece não ter fim, como a saudade que trago. Na tua pele não toquei, o teu rosto não vi, mas em doces braços te aconchego e em silêncio te escrevo para te dizer o quanto anseio por um recomeço. Só eu sei, meu filho, o meu desejo de ser tua mãe. Era dezembro, pensei em contar no Natal, mas depois pensei, não consigo guardar, tenho que contar. Ele abriu e ele, estás grávida, ainda não tinha aberto, estás grávida? E eu, estou, comecei a chorar, ele começou a chorar. Acho que só tivemos consciência mesmo quando fomos fazer a primeira eco e ouvimos o coração. Porque não tens nada visível, então só tens o texto que te diz que estás grávida. Sabes que estás grávida, já amas, não vês, não sentes, porque ainda não sentes, e já amas automaticamente. Eu acho que no início, quando ainda não tens aquela forma definida de grávida, sentes-te um bocadinho gorda, um bocadinho deformada, digamos, do teu corpo ainda se está a adaptar, mas depois sim, gostava, eu adorei mesmo. Mesmo. Contámos aos meus pais primeiro, depois contámos aos pais dele. E foi tipo um entusiasmo brutal. Um sábado, tínhamos a família toda lá em casa e ao almoço eu não senti o bebê, mas ele já tinha ido fazer uma ecografia na semana anterior, já tinha muito pouco espaço. Estava com 36 semanas. Então já me tinham dito que seria normal ele mexer-se menos. Uma perda gestacional tardia não é considerado um aborto. Um aborto vai até às 22 semanas de gestação e pode ocorrer por uma interrupção voluntária da gravidez, por uma interrupção por recomendação médica, quando se verifica que a gravidez está a prosseguir, mas que não é viável perante as ecografias, e também por uma interrupção espontânea da gravidez. É precisamente a partir desta altura que surge o direito ao nome, ao registro de nascimento, registro de óbito e também ao funeral. Já a perda gestacional tardia remete para outro período da gestação, para as 28 semanas da gravidez, a partir dessas 28 semanas, portanto, onde ocorre uma morte in utero de um feto com 28 semanas. E de facto, em Portugal, a taxa de morte fetal, que corresponde a um período a partir das 20 semanas de gestação, ou a fetos que tenham pelo menos 350 gramas, é de 3,1 em 1000, enquanto que no continente europeu é de 6 em 1000. Comecei a ter umas dores fortes no fundo das costas e eu pensei, isto deve ser trabalho de parto já. Tentei aguentar, aquilo estava-me a dar umas dores muito fortes, continuava a não mexer, comia chocolates, porque é o que mandam comer, que é para eles se mexerem, continuava a não mexer, mas eu sentia tipo qualquer coisa lá dentro. Então para mim estava a mexer, só não estava, era tão visível. Dei ao Ruben para encostar a cabeça, para ver se ouvia algum movimento, ele diz que ouvia tipo o coração a bater. E eu, pronto, ok, mas as duas estavam sempre muito fortes, então a gente foi para o hospital. Só pude subir eu, como é óbvio. O Ruben teve que ficar cá fora e depois é uma médica a fazer eco, calada. A outra vem, calada. A outra vem, falam tipo em sussurros e tu começas logo a pensar, tipo, não, aqui alguma coisa não está bem. Nem é uma questão de, isto é uma situação urgente, temos que ir já para ali. Não, tipo, dá logo para ver que já não há nada a fazer. Lamento muito, mas não há batimentos. O que é que sentiste na sua vida?
Senti-me sozinha. Senti-me perdida. Depois começo a questionar se foi alguma coisa que tu fizeste, se foi alguma coisa que tu comeste, se foi isto, se foi aquilo. Foi muito complicado. Depois perguntaram-me se eu tinha vindo sozinha. Eu disse que não, que ele estava lá embaixo à minha espera. E foram lá chamá-lo. Choramos apenas. Tivemos meia hora para estar sozinhos. Entretanto, eu tive que ficar internada. Ele teve que se ir embora. Acho que mais do que me doer o corpo do trabalho de parto, doía-me a alma. Não podes estar com ninguém, não podes falar com ninguém. E sabes que o teu bebê não tem vida, estás ali com dores, queres que acabe tudo o mais rápido possível. Estava na sala de parto e estava a ouvir uma mulher a ter filho ao lado. E acho que aí, quando estava a fazer força e começo a ouvir o bebê do outro lado a chorar, eu desisti. Então tive que ser sedada. E não me lembro do resto. Sei que me levaram para o bloco e tiraram lá. Antes de começar o parto, a enfermeira perguntou-nos se não íamos querer ver, se queríamos ver só ou se queríamos pagar. Nós dissemos que queremos ver. E depois também, eu não queria pagar, ele também não. Mas depois, como eu estava sedada, também não dava para pagar. Na altura não quis, mas se fosse hoje queria. Na perda gestacional tardia é dada a oportunidade aos pais de verem o bebê caso o entendam. E eu penso que é importante essa oportunidade. Antigamente, a política das maternidades era precisamente o contrário. Aquilo que foi perdido é para ser esquecido. Atualmente é dada essa possibilidade, é questionado aos pais e que deve ser auscultado, não é? Esse desejo. Eu não diria que eu aconselho a ver o feto, mas se as pessoas sentirem que será importante, até do ponto de vista do luto, viverem o luto na realidade e não na fantasia, deverão assim proceder. Em relação ao apoio psicológico que é dado às mulheres e aos casais após a perda de um bebê, eu posso falar um pouco da minha experiência. Tenho um maior contacto com a maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, onde estou a desenvolver um projeto de investigação e, de facto, tenho conhecimento que existe uma equipa de psicólogos que está sempre pronta a ajudar e a atuar nas mais diversas áreas que surgem na maternidade, e são os próprios médicos e os enfermeiros a encaminhar para o serviço de psicologia sempre que consideram necessário, deixando à consideração dos casais participar ou não neste tipo de acompanhamento. Também conheço casos de utentes em que são eles próprios a tomar a iniciativa e a perguntar se podem, de facto, ter acompanhamento psicológico. Eu penso que a tendência é este tipo de acompanhamento se tornar cada vez mais rotina. Mas em relação a outras instituições, não estou tão certa de que esta realidade seja assim tão exata. Existe uma grande diferença entre um psicólogo e uma doula. Muitas pessoas nunca ouviram falar no termo doula. As doulas são pessoas que são instruídas para determinados momentos, como o momento do trabalho de parto, a amamentação e outras dificuldades que possam surgir às mães durante o pós-parto. Este termo surgiu na Guatemala com pediatras que desenvolveram nos hospitais a instrução de senhoras que, não tendo formação superior, estavam, no fundo, habilitadas e capacitadas para poderem criar uma relação empática com as mães durante o trabalho de parto. Estas intervenções profiláticas das doulas mostraram ser muito benéficas e com resultados muito positivos. Houve, de facto, uma redução de 50% na taxa de cesarianas, uma redução de 25% na duração do trabalho de parto
e uma redução de 30% na utilização de fórceps. Além disso, foram também verificadas algumas situações muito benéficas no pós-parto, em que se verificou um aumento da taxa de amamentação e uma diminuição significativa da depressão pós-parto. Isto demonstra que, de facto, os fatores emocionais associados ao trabalho de parto, à gravidez, à amamentação, todos estes momentos, no fundo, da saúde reprodutiva, são fundamentais e que não devem ser descurados. As doulas não substituem os profissionais de saúde, tentam apenas tornar o parto mais humanizado. Em relação à profissão de psicólogo, estamos a falar de uma pessoa que tem formação académica e científica especializada e que lida com um espectro muito amplo de problemas de comportamento humano. Portanto, tenta ajudar os seus pacientes a reconhecer os seus padrões relacionais, as suas motivações e manifestações inconscientes e ajudá-lo a ter uma adaptação à vida cotidiana menos dolorosa e mais tranquilizante e harmoniosa. Quando chegamos a casa, foi só ir buscar roupa e vamos para a casa da minha mãe para nos estarmos os dois sozinhos. Tínhamos já o quarto todo montado, tudo pronto, mala pronta. Tu entravas no quarto? Não. Nunca entraste no quarto? Não conseguia. Aquilo que a literatura nos diz é que as mães acabam por passar por um luto mais intenso e com mais manifestações, e tal deve-se a factos como carregar o bebê dentro de si e também a perda do bebê ser processada dentro de si. Portanto, é dentro do seu organismo que o bebê será depois removido, com todas as implicações psicológicas que isso pode acarretar. Surgem sentimentos de culpa muito grandes, alguns remorsos do que eu poderia ter feito de diferente e, portanto, no plano da fantasia, a sensação de que poderão ter influenciado de forma direta naquele desfecho. E isto é mais gritante, sobretudo, quando não é identificada uma causa médica que justifique o que ocorreu. Eu só queria saber o que é que tinha acontecido, o porquê. Se sempre correu tudo bem, sempre foi saudável, não tinha nada. Porquê? Nós na segunda-feira seguinte íamos marcar o parto. Será que devia ter ido na segunda anterior, quando foi fazer eco, devia ter ido falar com a médica? Será que devia ter feito alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa e eu não fui às urgências? Tu duvidaste de ti enquanto mulher? Muito. A ocorrência deste tipo de perdas é, na maioria das vezes, imprevisível e inesperado. E frequentemente também sem intercorrência durante a gravidez, o que torna toda esta notícia como um choque e algo muito súbito e por isso difícil de aceitar e de ultrapassar. O próprio processo de luto acaba por ser mais difícil ao longo do tempo porque não há uma preparação prévia para o que aí veio. Muitas das vezes as mulheres vivem este momento com grande vergonha e sentem-se muito estigmatizadas. Acaba por ser um assunto difícil de assumir, porque é uma ferida narcísica, uma falha narcísica da capacidade de reprodução. E a reprodução faz parte da espécie humana e, portanto, o não conseguir conceber pode ser sentido como um falhanço, como um defeito, como um handicap, acabando por ser também muitas das vezes um assunto tabu. Nós acabamos por ter uma maior tendência a falar só das coisas boas. Os nossos falhanços são mais difíceis de ser aceitos e de serem partilhados com os outros. No internamento, a psicóloga veio-me ver, marcou uma consulta passado 3 meses. Depois a psicóloga disse que tínhamos que arrumar o quarto,
tínhamos que resolver as cinzas, não podíamos ter as cinzas em casa. Para que nós, ao arrumarmos isso, íamos arrumar cá dentro também. Em relação ao processo de luto, que toca também no trabalho realizado pelos psicoterapeutas, passa por, numa fase inicial, aceitar a perda, reconhecer e lidar com a dor, ajustar também o seu próprio dia-a-dia e a identidade daquilo que era o vir a ser pai, vir a ser mãe, e, por fim, ter a capacidade de prosseguir, de fechar este ciclo e de prosseguir com a vida. Da experiência que tenho, os pais acabam por ser um bocadinho esquecidos, havendo um acompanhamento mais próximo com as senhoras. Da minha família não senti falta de nada, porque já passamos por perdas anteriores e somos muito unidos nesse aspecto. É mais amigos, conhecidos. Muita gente acha que não falar que é melhor. Perguntar, olha, como é que estão, querem falar sobre o assunto, não querem falar sobre o assunto, vai correr tudo bem. Esta pode ser a minha opinião pessoal, mas acho que, no geral, nenhuma delas quer que o filho seja ignorado. Ou que as pessoas ajam como se ele não existisse. A mãe pode dizer, não quero falar sobre o assunto. Não existem receitas e nem o pensamento único será bom e aplicável a qualquer pessoa. Portanto, cada caso é um caso, cada matriz familiar terá a sua forma de lidar com situações de crise e, portanto, a família deverá estar disponível, receptiva a ajudar, se assim for pedido, não ser intrusiva e permitir também que o casal tenha o seu tempo e o seu espaço para lidar com esta perda. O que eu posso dizer às mulheres que passam por esta situação é que é de facto uma situação traumática, mas que deve ser ultrapassada. É um ciclo, como outros ciclos da vida, que se fecham e deve haver a esperança de que vão conseguir ser mães, se for esse o seu desejo, quando se sentirem preparadas. É também importante referir que existem profissionais qualificados, psicoterapeutas especializados, que poderão ser uma mais-valia neste período, quando tudo parece difícil de ser ultrapassado, quando não se vê a luz ao fundo do túnel, e que podem ajudar a viver este período de uma forma mais tranquilizante, mais harmoniosa e mais calma. Eu acho que tem que acreditar nelas. Se queremos ser mães logo a seguir, somos mães logo a seguir. Se queremos esperar 5 anos para ser outra vez, somos daqui a 5 anos. Se não queremos ser mais, nunca mais, não somos. Este documentário vai ser lançado no dia da mãe para te homenagear a ti e a todas as mães que não têm o seu bebê, para que ninguém se esqueça delas. Uma mensagem específica para esse dia, para essas mães. Somos mães, não é mesmo?